Eu posso falar? Boa tarde, comadre. Benção, mão. Opa. Oi? Oi, tudo bem? Vamos entrar, fica à vontade. Boa tarde, oi gente, vamos chegar, sejam bem-vindos. Vamos entrando. Tem poeira aí, morena, pisa devagar, morena. Seu sapato é branco, morena, pode empoeirar, morena. Ainda tem até hoje, né, uma panela que a minha avó fez, né? Tem utilidade ainda até hoje. Tem da minha mãe, né? Já tem 19 anos que ela morreu. Ainda tem a panela que ela fez, né? Ainda faz comida nela até hoje. E antigamente não tinha boneca, né? Essas outras peças não tinha, né? E fazia prato porque comia nos pratos de barro, né? Começa a trabalhar com barro, começa com as peças que sabe, né? E depois vai inventando mais. Ele faz, né? Muita botija ainda, faz o pote, até o prato mesmo, mas hoje é só para decoração mesmo. Porque antes a gente fazia o pote, era para buscar água no coco. A gente buscava água no pote, né? Tinha o pote com 2 alcinhas, que era para a gente colocar na cabeça, e buscava, porque ninguém tinha água encanada, todo mundo buscava água do córrego, e tudo era feito do barro, tudo que a gente precisava, porque ninguém podia comprar uma panela de ferro, de alumínio, não podia comprar os pratos, e nem um tambor para buscar água, né? A gente tinha que fazer o pote, tinha que se virar com o que nós tínhamos. Porque desde pequena já cresce pegando no barro, aí a gente dá um barrinho para brincar, aí já forma galinha, já vai incentivando, sabe? E aí sempre é em casa que aprende. Porque trabalhar com barro não é fácil. Eu costumo falar que é um dom de Deus, né? O nosso trabalho. Porque é complicado, né? A gente pegar um barro lá no meio de uma mata, né? E fazer uma peça dessa. É um dom de Deus, né? E a gente faz por amor, né? E pela família da gente, né? Porque o meu trabalho é o sustento da minha casa, né? O barro traz felicidade, traz, assim, uma energia boa. Aí o barro significa, né? É a vida, porque lembrando que o primeiro homem, o primeiro ser humano, ele foi feito do barro. E Deus colocou a vida nele, né? Soprou a vida nele. Então eu acho que o barro, ele é da mãe terra, né? Você pegar um barro e transformar num trabalho tão rico, tão bonito, com tanta simplicidade, você transformar num trabalho tão precioso, não vou dizer valoroso assim, mas é valoroso sim, porque a gente se dedica muito com o que a gente faz, a gente ama muito o que faz, né? Mas assim, você tirar de coisas simples, você construir uma grandiosidade de uma obra de arte. Mas no início, a gente não era chamada artesãs, a gente era chamada as paneleiras, né? Então isso já mudou, né? Hoje a gente já tem o nome de artesã, os que vêm e falam pra gente, vocês são artistas. Uma boneca no Vale de Jequitinhonha, ela está retratando sempre uma vida, a vida da gente,
a vida de uma família. Ela nos traz assim, algo que tão forte, que a gente, ao começar ela, a gente já dá vida para ela. A gente percebe que ela vai ter vida. Desde lá observar no barreiro aqueles turrões, a gente já percebe que ali vai crescer uma vida ali. Para a gente que é artesão é meio louco, que a gente pensa assim, é uma vida que não existe, mas que não é viva, mas que existe para a gente, né? Que existe. A vida muitas vezes era uma janela sem nenhuma poesia. Não eram muitos os que se sentavam na soleira da porta. O tempo, embora parecesse muito, era privilégio de algumas plantas. Estas, sábias de sua necessidade, cresciam rápido, prestativas para lhes oferecer algo. Era preciso dar conta da vida, assoprar a fuligem, antes que ela se impregnasse na alma. É que às vezes as coisas boas são temporâneas e aparecem sempre ruídas pelas horas. De todo modo, espreitavam a lua e o canto da coruja. Era o tempo quem dava lição de plantar, de nascer e de morrer. Mas sabiam, no inteiro de seus seres, que o vale é o lugar de quem vive o sol inteiro. Aqui é Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha eu entendo como uma região que pertence à bacia, né? Dentro da bacia do rio Jequitinhonha são as águas vertentes que vão para o rio Jequitinhonha, desde a sua nascente até a foz, lá em Belmonte, né? Na Bahia, desaguando no mar. Uai, não dá para viver sem água não, né? Nós ainda tem que tá vindo do rio ainda. Ainda tem o rio aí, vem de lá. Então, por isso, sim, acho o Vale do Jequitinhonha muito lindo por causa do rio. E o trabalho nosso é no Vale do Jequitinhonha. Porque no pensamento de pessoas, o Vale do Jequitinhonha tem um ouro. Porque nem todo lugar tem argila igual nós temos aqui. Eu vejo o vale muito da cor da poeira. Uai, aqui já trouxe uma história muito triste, né? Porque o vale, eles incluíram o vale como vale que não tivesse um mínimo de valor, né? Agora a gente vê essa história virando, né? As pessoas já estão reconhecendo que o vale tem valor, né? Que a cultura é forte, né? Antes eles não reconheciam, as pessoas não viam isso. Hoje já está mudando a história, né? Já percebe que no vale tem muita importância, né? Que a gente é do vale, mas que a gente também, né, faz parte de uma história bonita, né? Que faz o vale virar a história da miséria, né? Antigamente, quando a gente tinha em feira, que eu comecei em feira com mais ou menos 16 anos de idade, aí a gente chegava lá e o povo vinha, né, cumprimentar a gente, falava, você é do vale, né, aquele local pobre, né, que tem muita pobreza, né? A gente se sentia muito triste por isso. Eu mesma já senti muito triste, às vezes constrangida, né, das pessoas falar isso com a gente lá na feira, né? Aí eu ficava muito triste. E aí, né, hoje eu me sinto orgulhosa de ser do Vale do Jequitinhonha, porque a nossa fama hoje é outra, né? As mulheres do Vale do Jequitinhonha. Então eu me sinto que isso é uma grandeza, porque as mulheres do Vale do Jequitinhonha são ricas em sabedoria, de arte. Quando eu era adolescente, tipo assim, se um namorado ou uma pessoa lá de fora me perguntasse se eu era artesã, eu não queria falar que eu era artesã. Eu falava assim, não, imagina, minha mãe faz aquilo lá. Mas devido ao artesanato não ter um reconhecimento e uma valorização. Aí eu tinha vergonha de falar que eu era artesã. Não falava, não deixava ninguém perceber que eu era artesã, muito menos os namorados, né? Mudou, né? Porque antes tinha uma imagem muito ruim do Vale do Jequitinhonha, né? Que hoje a gente não vê o Jequitinhonha como via antes. O sentimento de pertencimento, ele faz com que a gente se reconheça no outro e no território, nas coisas, na vida aqui, e nos objetos inanimados, algo que está também dentro de nós. Aí a gente externa isso na cultura e se reconhece quando a gente vê um outro
parece que dá para saber que também é daqui. O Vale do Jequitinhonha, para mim, é um lugar muito, muito rico, um lugar onde eu cresci, um lugar onde vem as minhas raízes. E eu acho que o Vale é um lugar muito cheio de preciosidades que muitas pessoas ainda não conhecem. De um povo que sabe fazer artesanato, com traços muito característicos, que faz a música muito em função do cotidiano, das festas, muito em função, inclusive, das festas religiosas, das festas das colheitas, né? Desse lugar sertânico que a gente tem, né? De bioma cerrado como predominante, né? Com transição com Mata Atlântica e Caatinga. A cultura do Vale é isso, é a mistura como se fosse uma mistura assim, de um piquezeiro que é algo da natureza, com artesanato em barro. Enquanto essa mistura acontece, tem uma canção ali folclórica acontecendo, sabe? Tem tantas. Chutim, chutim, cê vai lá em casa passear. Os casados têm inveja de ver solteiro namorar. Se perguntasse para as minhas bonecas o que é o Vale do Jequitinhonha, eu tenho certeza que elas iam responder que é um vale cheio de pessoas acolhedoras, de muita fartura, de muito amor, de muita cultura, diversidade de cultura, de pessoas criativas. Como diz o Guimarães Rosa, né? Quando nada acontece, há um milagre ali que não estamos vendo. E aí, só o olhar, o comportamento, o sentar, o só dar, né, que a gente fala, o complementar, para mim já gera ali uma relação e um milagre que acontece nessas relações que a gente não sabe nomear, que é para mim o mais valioso. Assim como Minas, o Vale é mais do que um, né? São tantos. E o Vale também é o momento que cada um passa, né? O Vale é a ótica do momento também. O Vale pode ser o lugar que não está trazendo retorno e que eu vou ir para São Paulo viver e ganhar minha vida lá. E quando eu estou lá, eu sinto saudade do Vale e sou obrigado por mim mesmo a voltar. Sabe? Então o Vale é a maravilha e é o terror e é a decepção e é o amor e é a vontade de ficar e de sair. Mas eu acho que esse movimento de esquenta e esfria, eu acho que cada um quer mesmo ter a condição de viver feliz aqui, né? De seguir ali a genética, a tradição familiar, de criar os filhos e morar no lugar que nasceu. Os motivos para a gente ficar e gostar são muito maiores do que o contrário, sabe? Lugar tranquilo, né? Lugar, acho que assim, por enquanto, é um lugar bom de gente estar morando ainda, né? E é um lugar de tradição, né? Tem vários tipos de artesanato, assim, de artesanatos, né? Variedades de artesanatos, né? Mesmo que uma faz a mesma peça, mas cada um tem a sua diferença, né? Apesar de ser todas, né, vindo do barro, né, da terra, tem uma diferença grande. Dá para separar um lugar do outro, né? Vem a pintura, né, que não são todas assim iguais, as cores, né, dos oleios, até mesmo o próprio barro. Quando existe uma peça rústica, um barro dá diferença do outro, mesmo sendo do próprio barro. Santana do Araci ficou reconhecida. Dona Isabel deixou uma história e com esse valor, com essa valorização desse trabalho, as pessoas que tinham parado voltaram, muita gente voltou. Aqui a gente é amigo, todo mundo gosta dos outros, todo mundo bebe mais dos outros, todo mundo alegre. Aí todo mundo quer dar fazer sua parte. Às vezes é com serviço, às vezes é com dinheiro, às vezes é com material. Todo mundo quer fazer sua parte e a gente já fez casa para pessoas que não tinham casa. E também, né, se tiver alguém passando por necessidade de comida, de remédio, às vezes a pessoa tem que fazer um exame, uma cirurgia. Aqui é uma comunidade que todos assim ajudam, né? E se eu estou com encomenda, eu
eu peço alguém a mão para me ajudar. Estar sempre disposto a resolver problemas também. Às vezes tem uma coisa para resolver, a gente reúne, pede ajuda e se resolve. No município de Turmalina tem 2 associações que mexem com o artesanato, que é Campo Alegre, né, que é aqui onde eu coloco meu artesanato, e Coqueiro Campo, que fica mais ou menos 5 quilômetros daqui de Campo Alegre. Nossas mães, né, são primas de pessoas daqui, foram daqui também, né? Vêm de longe, tipo, os rapazes de lá casavam com moças daqui, outros rapazes daqui casavam com moças de lá, aí virou um parentesco só, né? E sempre você vê um olhar assim de tá tudo bem, de cuidado, de aconchego. Isso que eu quero trazer sempre pro meu trabalho, sabe? Um aconchego de mãe, um aconchego que você seja bem-vindo, né? Ser importante. Então, de tudo e que a gente tem, eu levaria o meu povo, né? Que é o que faz sentido para mim. É uma história linda. A gente fazia roça numa tapera de Zé Gumim, e lá tinha uma carcaça de forno antigo. Alguém morou lá. E quando a gente tinha capinar, eu achava uns cacos com uma pintura tão linda, mas tão linda. Aí eu ia lá no córrego lavar para mim ver, sabe? Gente, mas a pintura era maravilhosa. Só que também, eu como criança, adolescente, não guardei nada. Assim, eu acho que não era interessante. Mas eu já era tão interessada por aquilo que eu queria saber a cor que estava no caco. E eu queria saber a forma da pintura, mas a pintura era muito delicada, isso há muitos anos. Eu via minha mãe fazendo, né? Aí eu ia modelando os bichinhos, né? Lambuzinha, os pratinhos. Sapo. Os sapinhos, uma lagartixinha. O artesanato, ele foi passado de geração para geração. Que a minha bisavó passou para minha avó, passou para minha mãe, passou para mim. E aqui na comunidade segue sempre esse ritmo. Aí, depois de uns anos para cá que nós fundou a associação, nós começamos a vender aqui, né? Aí começou a aparecer gente de fora, com pouco surgiu a Codevale. Aí começou, daí para cá não parou mais não. Porque é uma coisa que a gente aprendeu desde a avó, né? A minha avó fazia, depois a minha mãe fazia também. Minha mãe fazia pote, fazia panela, os buião, panela cozinha feijão. Punha na cabeça, ia para Lagoa Grande vender, igual eu falei, né? Comprar arroz com casca, né? Chegava, nós limpava aquele arroz para fazer comida ainda. E era muita gente, era 12 filhos. E nós dava conta de tudo. Eu também não sei dizer, porque eu acho que essa coisa do artesanato começa com as pessoas indígenas que moraram primeiro na comunidade de Campo Alegre, né? Deve de ter uma raiz lá. Então a gente tem essa descendência de índio, porque é uma tradição indígena, essa coisa do artesanato. Mas um dia eu vi a minha avó fazendo uma coisa de proporção de cabeça. Minha avó nunca entrou, minha avó não sabia ler. Uma coisa que ela fez, que eu vi que era um professor que estava fazendo, que é olhar a proporção da cabeça. Ela virou a cabeça de cabeça para baixo, como eu vi os professores na guia fazendo. Eu falei, gente, onde é que ela aprendeu isso? Quando eu vi minha avó fazendo, né, eu não saía de perto dela. Sempre eu ficava lá olhando ela fazer. Que eu gostava desde pequena. Aí teve uma vez que eu falei para minha mãe, vamos fazer artesanato, mãe. Aí mãe não interessava muito. Aí teve um dia que ela entrou no artesanato. Ter uma mãe artesã é muito bom, porque ela sempre foi um incentivo. Ela sempre esteve ali me incentivando e dando os
puxões de orelha, falando, isso aqui tem que consertar, isso aqui tem que isso aqui tem que aquilo. Na minha família foi assim, igual eu, desde pequena, de criança, né, que eu comecei a ir lá na Dona Isabel para aprender, e aí com isso eu tomei amor ao artesanato desde criança, e depois também minha irmã, meu sobrinho foi encaixado, mais eu, e até hoje, então eu tenho orgulho por isso, né? Aquele amor em família, de nós unir e aprender e tá com a fé em Deus ir para frente, né? O artesanato para mim é uma fonte de renda quase que total, né? Eu não tenho outro ganho, não. É o artesanato que eu pago minhas contas, cuido da minha família, é o artesanato. E tinha a panha do café, assim, pegava assim na comunidade, e era a única fonte de renda que tinha. Aí meu marido ia para a usina e eu ficava. Aí para ajudar, aí eu ia para o café, abandonava o artesanato. Ia para o café e volta assim, a gente saía 4 horas da manhã, 5, só chegava à noite, era muito sofrimento. Aí depois os outros sempre me aconselhavam, faz artesanato. Que, por exemplo, a gente está colocando as filhas, né, para ser artesã, trazendo para a loja, para ver se a gente continua passando isso para nossos filhos, né, para os jovens, que é muito importante que as nossas crianças cresçam conhecendo o valor do artesanato. Esse? É porque a gente gostava bastante de ir para os córregos, né? E no córrego, antigamente, corria água, né, nos córregos, onde que a gente brincava. A gente não tinha outros advertimentos. Dava domingo, a gente ia no córrego pescar e colher esses raminhos. Esse raminho é tão bonitinho, né? E ali a gente viu que dava para poder trazer para a arte, né? Ali, com a pena de galinha, a gente consegue dar esse traço desses raminhos. Essa flor que foi sempre usada no artesanato. Desde o começo que eu conheci o artesanato, essa florzinha está sempre continuando no artesanato, né? Nas peças, né? Esses são os galinhos, né? Depois vem os raminhos. Para mim, a pintura com a florzinha e os galinhos, ela significa assim um aprendizado que a gente já teve, e assim ela é a pintura básica que tem que ter nas peças, né? Assim, é uma pintura que não pode faltar. É uma flor criada da cabeça mesmo. Porque se você for criar uma flor, você não consegue, aí você tem que pintar a flor. Às vezes a flor nem existe. Só existe na cabeça das artesãs. A flor simboliza, né, a alegria, o amor e a vida. Porque o artesanato precisa de tudo isso. Precisa ter amor, precisa ter vida. Na verdade, o que vem de início, as cores, é o branco, a cor branca, e o toá, né, que é essa cor vermelha, e o amarelo. Assim, de início, quando eu morava em Campo Alegre ainda, a gente usava só essas cores, que são 3 cores, né? Aí quando eu mudei para cá, aqui a gente começou a descobrir cores, aí apareceu marrom, cor rosa, inclusive essa cor, uns falam de gotinha, outros falam de bolinha, né? Essa cor mais grossinha que eles usam. Eu e a Zezinha descobrimos quando a gente trabalhou junto. Foi uma descoberta nossa, que é aquele branco que estão usando no branco agora. E eu tiro um tempo, né, e falo assim, hoje eu vou caçar um barco para fazer um olê, né, e vou, né. Só que a gente tem que levar várias sacolinhas, né. Aí a gente acha um de uma cor, eu já põe na sacolinha, acha outra cor, que é esses turrãozinhos que a gente acha nas estradas aí, né.
Quando chove ainda é melhor ainda para a gente procurar, né? Parece que a cor apresenta mais, né? Aí a gente vai fazendo, né, as cores diferentes, né? Que tá na pintura aí. Aqui é o barro, né? A nossa matéria-prima principal do artesanato é o barro. Tudo começa pelo torrão de barro. Aqui eu tenho barro de vários lugares, eu tenho de vários barreiros, por isso os tons é diferente. Uns é mais preto, outros é mais claro. Aí tem esse processo de socar o barro, né? A gente peneira nessa peneira aqui, ou nessa, você acaba tendo várias peneiras. Aí depois de peneirar, essa aqui tá buscando a água, a gente busca água no pote, né, de barro mesmo, pra gente amassar o barro. Aí depois do pó a gente faz a massa, aí depois da massa pronta, aí que começa o processo da modelagem. A gente modela com sabor de milho. Então a gente vai puxando o barro com o sabor de milho. Então se eu quero levar para um lado e ele teima ir para o outro, eu falo, olha aqui. Aí a terra desce pro fundo e a água fica suja. Aí ela fica parecendo um óleo. Se o barro for bom, né? Se o barro for ruim, a água fica limpa, não vira óleo. Nessa parte aqui a gente guarda os oleios, né? No caso, para fazer a pintura. A gente faz e guarda eles nas garrafas. Aí depois disso tudo, a gente vai olear a peça. Aí a gente vai pintar e aí queima. Agora eu estou carreando, né? De início a gente começa o fogo um pouco baixo e vai hasteando devagar e daí por diante. E toda a peça tem que passar pelo fogo. Aí a questão do fogo é uma coisa assim que você não domina, nós não tem como medir temperatura, você vai tudo no olho. A queima é feita pelos rumos. Você tem uma média mais ou menos de 7 horas de queima. Aí a gente faz geralmente pro lado da tarde, na boca da noite. Terminou a queima, aí ela passa a noite esfriando, no outro dia você vai ver o resultado. Aí você vai assim, sem saber se realmente o que você estava esperando deu resultado, porque é uma coisa que você não tem como controlar. Agora estou fazendo a finalização das bonecas, depois da queima. Essas são partes que ficam para fazerem depois que finalizam a pintura, que são partes como unhas, detalhes dos olhos e boca, que são tintas extraídas do próprio barro. São retiradas de lugares diferentes e torrões de barro diferentes que trazem tonalidades que a gente precisa para fazer boca, olho ou qualquer cor que está ao nosso alcance. Eu tinha medo de tudo. Mas aí a gente vai aprendendo que os medos a gente tem que enfrentar eles, senão a gente não cresce. Um despertar, né, na vida da gente, quando a gente está trabalhando com a peça, desperta a curiosidade, né, para ver se a peça vai ficar bonita, como que vai ficar, terminar ela, pôr ela prontinha. E faço boneca, né, noiva, mãe amamentando, e São Francisco, e mãe solteira também, e mãe grávida. Faço essas aí, né? O artesanato é uma alegria. Quando vocês estão ali, levantando aquela peça, e que vocês veem aquela peça já está feita, vixe, mas você está naquele, seu coração está limpo, sua cabeça está boa, tira todo aquele pensamento ruim que você tem, isso é porque você está vendo aquela peça ali, você fez. E principalmente depois que você queima ela
e que pinta ela e que vê ela bonita ali, e fala, vou fazer outra logo para fazer do mesmo jeito, não é isso? Porque o artesanato, eu falo assim, é uma coisa que a gente faz que é da gente. Ninguém aguenta encheção de saco de ninguém. Faz do jeito que a gente quiser, o que vem na cabeça da gente é que a gente faz. Quando eu vou fazer a noiva, eu já amanheço com ela na cabeça. O detalhe, como que é, modelo, a cor, os brincos. Quando eu já termino, eu já sei tudo como que ela vai ficar, a pintura e tudo, do jeito que eu quero. E também tem um detalhe, eu não faço o rosto uma igual à outra. A roupa sim, mas o rosto não tem como. Essa boneca aqui foi uma inspiração, uma criação da vivência de uma mãe, né? Uma mãe que acumulada de filhos, né? Que tem sempre que carregar sempre os seus filhos. Eu fiz ela não pensando muito em mim, que eu só tenho 3 filhos, mas pensei muito assim na minha mãe e em outras mães que têm que estar dando atenção, levando seus filhos nos tempos assim de estar carregando na barriga e tendo que cuidar dos outros que estão ali por perto. De certa forma, eu acredito que às vezes a mãe não poderia estar pondo tudo assim, mas no coração dela está tudo ali acolhido, tudo perto. Então, foi uma forma de retratar esse amor grande que uma mãe, ela quer abraçar os filhos mesmo com 2 braços. Ela quer pôr tudo debaixo dos braços dela. Essa peça é chamada de Gêmeas, né? Traz uma história, porque lá na minha casa, eu sou de família assim, maior, né? Eu vim de uma família de 10 filhos, né? Eu sou a segunda da família, dos filhos. E lá onde que a gente trabalhava, é um espaço pequeno, mas a gente trabalhava em 7 meninas. E a gente, desde já nova, aprendeu a brincar com as moças, nos representando. Então a gente desde pequena, desde mais nova, já criou as Gêmeas, que são as 2 bonecas. A gente criou as cirandas, né, que são as 4 mulheres em roda, e assim por diante. Né? A boneca com o pássaro, a boneca com a flor. Então são as meninas. Eu trabalho com artesanato, né? Já tem mais de 50 anos. E esse esporte é minha preferência. Então, as casinhas, a gente inspira nas casas daqui, da comunidade mesmo, sabe? A gente faz as casinhas de 2 águas, que é uma casinha de roça. Aí tem a casinha de 4 águas, que é a casinha da família. A gente inspira nas casas onde a gente vive, sabe? As casas da região. Antes, quando eu tinha minhas meninas pequenas, o meu tempo era tão, assim, fechado, que eu não tinha tempo de fazer nada para mim. Aí quebrava alguma coisa, eu punha na cerca, e o povo achava tão interessante. E agora que eu já estou mais tranquila, aí eu fui fazendo, eu sentei para mim fazer cabeça de cerca. Aí eu dou uma volta no passado lá de Campalé, que fazia essas cabeças estranhas, esses bichos esquisitos, assim, umas peças que você não sabe dar nome, sabe? Homem misturado com figura de outros bichos. Aí eu fui fazendo as peças diferentes para me colocar na cerca. Nas minhas bonecas, eu sempre gosto de colocar acessórios. Às vezes eu acho até que eu exagero. Às vezes tem dia antes de eu dormir, eu vou lá no meu ateliê ver minhas meninas. Quando a gente vê as peças que a gente faz, a gente mesmo fica apaixonada pelo que a gente faz. Tenho orgulho de olhar para elas, né, e saber que são das minhas mãos, né? A gente se sente muito bem, emocionado, porque é tudo para a gente, né? Esse valor grande que tem o artesanato do Vale, isso deixa a gente satisfeito, né? A gente se sente muito feliz de representar o Vale de Quitionha lá fora. Na realidade, não é um trabalho, é algo muito maior do que isso. Cada um tem um entendimento diferente, faz uma leitura diferente do que pode ser.
E eu mesmo faço sempre a leitura de uma mãe com filho, né? Que é aquela situação que você viveu. Faço sempre uma mãe solitária também, que pode ser que o marido migrou e ela ficou sozinha com os filhos. Eu faço essa leitura e acabo recriando na vida cotidiana da vida da gente. A diferença da mulher do Vale, porque elas que são as que trabalhadeiras no artesanato. Então, às vezes tem uns maridos que ajudam, mas a principal é as donas de casa. Eu acho que a gente tem que ser, assim, ter um otimismo, né, na vida da gente, porque não vai depender só de homem, né, igual eu mesmo. Desde de criança que eu lutava, assim, para trabalhar e depois casei e tive esses 4 filhos, assim, sempre lutando até hoje. Por que você faz essa boneca sentada assim? Então, ela conta uma história. Ela conta uma história de mulheres do vale, da grávida no vale, do lavrador do vale, né? No vale, o retrato da mulher parece que assim, é uma mulher que enfrenta tudo, sabe? Dificuldade, e é capaz de vencer todas as dificuldades também, sabe? É uma mulher guerreira, batalhadora, sempre na espera de um amanhã melhor. É assim que representa a mulher do vale. É empreendedorismo, é paixão, é trabalho, é renda, é forma de se associar, de fazer parceria, de encontrar liberdades outras, para além das cotidianas e das tradicionais, né? É isso. Então, mas agora em diante eu estou assinando as peças. Você não está comprando uma florzinha, você está comprando a história de uma artista, uma história de uma artesã que dali, e aí você vai lá comprar, você vai levar para casa não só um pedacinho de barro colorido, você está levando uma obra de arte, você está levando a história de uma pessoa, né? O barro, ele me traz assim uma percepção de como a gente pode reinventar, como a gente pode começar de novo. Eu creio assim, na vida da gente, a gente tem muitos tropeços, né? E o barro, ele nos dá essa oportunidade de o que não deu certo, a gente começar, isso quando ele está mole ainda, né? A gente começar de novo. Então, é algo assim transformador, é algo transformador. Quando eu digo transformador, que começa desde lá do barreiro até quando a gente chega no forno, na queimada. Que a gente transforma aquela pedra bruta, aquele torrão bruto do barro em uma arte, em algo do cotidiano, em algo assim que a gente quer retratar no fundo do coração, como as bonecas, né? Então, quando a gente... é uma transformação imensa. E aí, a partir que a gente forma aquela peça, que a gente chega lá no forno, sofre outra transformação, que é a mudança de cores. Aquele barro que a gente pintou, parte acinzentada antes de queimar, transforma numa cor de pele. E assim por diante. Então, algo na vida que eu espelho o barro é a transformação, porque é algo assim que tem começo, mas que a gente está sempre recomeçando, sempre continuando. Benditos sejam os pequenos.